Em 1975, eu morava em Cianorte, interior do estado do Paraná. Eu era professor no Colégio Estadual de Cianorte e num ginásio adventista de Cianorte. E também ministrava aulas num distrito dessa cidade chamado São Lourenço. O distrito chamava São Lourenço. Ficava a uns 30 quilômetros de estrada de terra. Quando chovia, a gente ia de ônibus, né? Quando chovia, a gente tinha que ajudar a empurrar o ônibus no barro. Isso foi em 1975, foi o meu último ano de magistério. Eu morava numa casinha de madeira, era casado pela primeira vez. Tinha duas meninas pequenas, uma recém-nascida. Fernandinha tinha nascido em julho de 1975. E isso que eu estou contando aconteceu em setembro de 1975. Eu estava morando numa casinha de madeira, conforme eu já disse, e morava nos fundos de uma loja também de madeira. Naquela região, as construções, a grande maioria, principalmente fora do centro, era tudo de madeira. Aí parou na frente, eu vi quando parou na frente um Fusca. Desceram 3 homens de terno. Eles tinham que andar assim alguns metros até chegar à minha casa, né? Atravessar um quintal do lado da loja que eu morava. E eu vi que eles estavam armados, estavam com os revólveres na cintura. É claro que eu fiquei muito assustado, minha mulher também, mas atendi. Aí um deles perguntou: "O senhor que é o Walter Antônio Pereira, professor?" Falei: "Sou eu, sim. O senhor está preso, nós vamos levá-lo e provavelmente as suas filhas ficarão órfãos de pai." Bem assim, falando calmamente, sem nenhuma emoção. Evidentemente a minha mulher começou a chorar, as crianças começaram a chorar, apesar de não entender o que estava acontecendo, mas viu que era uma situação muito difícil. E eu perguntei por que eu estava sendo preso. Eles se identificaram como policiais do DOPS. DOPS era a polícia política da ditadura militar daquela época. Se identificaram dizendo que eram do DOPS e que iam me levar para interrogatório e que provavelmente eu não ia voltar. Já me assustando, né? Aí eu perguntei de novo o motivo, eles disseram que era por causa de um artigo no jornalzinho do Colégio Estadual de Cianorte que eu tinha publicado. Nós tínhamos um grêmio estudantil lá no Colégio Estadual de Cianorte e eu tinha publicado um artigo que não era nem de minha autoria, né? Eu tinha tirado esse artigo de um jornalzinho do Rio de Janeiro chamado Pasquim. Os mais velhos vão lembrar desse jornal. Quem não conhece o Pasquim, pesquisa no Google que vocês vão saber a importância desse jornal. Era um jornal tamanho tabloide, como a gente dizia, né? Era metade de um tamanho jornal grande. E tinha um artigo que foi publicado no Pasquim que eu republiquei no jornalzinho do Grêmio Estudantil Machado de Assis, assim que chamava, atendendo um pedido de ajuda dos alunos que queriam que eu ajudasse a
a divulgar, a publicar e a fazer, a rodar o jornalzinho deles que chamava-se O Raça. O Raça. Aí eu expliquei para os policiais, né, os ditos policiais, que aquele artigo não era meu, não era de minha autoria, que eu tinha tirado do Pasquim, que eu havia apenas publicado no jornal estudantil. E eles falaram que isso já era motivo suficiente para eles me levarem preso. Eu tinha 25 anos. Eu tinha acabado de me formar na Universidade Estadual de Maringá, num curso chamado Curso Ciências Primeiro Grau, que era um calendário especial do Ministério da Educação e Saúde, do Ministério da Educação e Cultura, né, para atender a demanda de novos professores do ensino Havia tido uma reforma no ensino brasileiro, em 1974, se eu não me engano, e o MEC criou vários cursos especiais, 2 em Maringá, Porto Alegre e Maceió, se eu não me engano. E eu tinha me formado nesse curso de Ciências Primeiro Grau. Eu estava autorizado, meu diploma que eu recebi consta isso, eu estava autorizado a dar aula naquele tempo chamado de primeiro grau, ginásio, né? De 5ª a 8ª série, hoje é ensino fundamental, se eu não me engano, né? E eu podia dar aula de ciências e matemática de 5ª a 8ª série. Eu já era professor desde 1969, quando eu me formei no chamado científico daquela época. E tinha já uma boa experiência como professor. Não era concursado no estado do Paraná, eu fui contratado para dar aula no colégio estadual. Aí um dos policiais falou assim: você não é filho do fulano que mora aqui na cidade, ali, comerciante? Falei: sou, sim, senhor, sou filho dele. Aí ele falou: pois é, essa foi sua sorte. Conheço muito seu pai. Seu pai é um bom sujeito e tenho certeza que não criou um bandido. E como ele me chamou de bandido, olha só. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos te dar 48 horas para você sair de Cianorte. Você vai lá no colégio, vai pedir demissão das suas aulas, vai pedir demissão das aulas no ginásio adventista, que você também é professor lá, vai pedir demissão na escola de São Lourenço, onde eu era professor também, e tem 48 horas para abandonar a cidade. Eu tinha um Fusquinha cinza, 1.200, motor 1.200, o Fusquinha mais fraco que tinha, caindo dos pedaços, e eu tinha que ir embora. Caso contrário, eles iam voltar e me levar preso. Quase que morri do coração, né? Tamanho susto que eu levei. Aí sentei com a minha esposa, minha ex-esposa agora, né? Isso tem muitos anos. Já nos separamos tem muitos anos. A minha filha já tem, uma delas faleceu num acidente de carro e a outra já tem, sei lá, 48, 49 anos, para decidir o que nós íamos fazer da nossa vida. Essa é a primeira parte de um projeto que eu estou tentando fazer, chamado Esta é Minha Vida, Não Desista Nunca. Hoje eu sou programador e trabalho na Orama Investimentos. Grande abraço, até o próximo capítulo.